Valendo? Então tá. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? De novo. Dessa vez eu vim falar sobre uma outra técnica. Eu diria que, assim como o Business Model Canvas, tá, para a gente poder conhecer mais sobre o modelo de negócio, isso que eu vim falar para vocês aqui serve para a gente conhecer mais sobre uma experiência, tá? Vamos chamar assim. Então eu vim falar para vocês sobre um cara chamado de Customer Journey Map, o mapa da experiência do cliente, da jornada do cliente. Tá? A ideia da jornada do cliente, ela ajuda quando a gente está tentando entender qual o problema, ou quais situações existem ali. Também ajuda quando eu estou tentando empatizar com o que acontece no dia a dia daquela pessoa que de repente acha, por exemplo, quando eu estava em Lajeado e a gente foi almoçar no restaurante, a galera do evento que estava lá, e aí no final do almoço, assim, uma pessoa perguntou, eu queria um café. Aí a pessoa disse, o café é lá na frente, lá. E aí a pessoa ficou olhando, assim, esperando o garçom dizer, a senhora quer um, né, ou coisa assim. E aí o garçom disse, não, é só ir lá pegar, tranquilo. E daí a pessoa assim, eu vou lá pegar? Isso aí, só ir lá pegar o café. E não era assim um restaurante, sabe, de R$10, assim, era um valor interessante, o preço que a gente estava pagando para estar ali sentado. E aí ela assim, e todo mundo ligado, coisa de startup, né? Ela assim, nossa, isso que é absurdo. Eu falei, eu te garanto que é uma merda esse café. E aí, dito e feito, ela falou, pegou o café, eu tô, opa, é uma merda. Eu falei, por isso que ela faz tu andar lá, pra tu pensar 3 vezes e não querer pegar, né? Mas tinha outra coisa, quando tu ia olhar o processo que acontecia com o cliente, onde é que estava o café? O café ficava exatamente quando você estava na fila para pagar. E aqui do lado ficava o esqueminha para tu poder pegar o café. Então, na expectativa das pessoas desse restaurante, as pessoas pegam um café na hora de ir embora. Esse café não é pago. Tal. Então, todas aquelas fofocas que a gente estava tendo na mesa ali, que o cliente é isso, o cliente é aquilo, os caras são isso, os caras são aquilo, quando tu vai lá e vê o que acontece no ambiente, no que está acontecendo, a gente pensa assim, o comportamento que eles esperam do cliente deles é que o cara não gosta de café um pouco mais gourmet, aquela coisa e tal, o cara curte o cafezinho do copinho de plástico, aquele que tu bebe plástico, né, junto, e tu paga e pum, vai embora, e tu acha o café ruim fora do restaurante, né, não mais dentro, já pagou, tá, né, tá resolvido o problema dos caras, tu pagou, pum, passou a caixinha lá no cartão de crédito, tu pode viver a tua vida tranquilo. Então o que acontece? Se algum dia esses caras se incomodarem porque começaram a perder clientes por causa do café ruim, a ferramenta que eles podem usar para descobrir isso é o nosso amigo. Opa! Tadã! Nosso amigo Adilson Chicória. Era tua deixa, Adilson. Do Customer Journey Map. O que acontece aqui? Imagine o TDC, por exemplo, pode qualquer coisa. Pode ir a um restaurante que vocês vão, pode ser o site da empresa de vocês, pode ser o TDC. E aí a gente começa a pegar todas as etapas que existem no fluxo que esse cliente tem para chegar até o local e consumir aquele serviço e depois ir para a casa dele. Então, por exemplo, a gente foi lá comer nesse restaurante. Então o carrinho chegou lá no estacionamento, ele pegou o ticket de estacionamento, achou uma vaga, teve que ter subidas, né, de escada ou coisa assim até chegar no restaurante, achar o restaurante, pedir uma mesa, entrar na fila para servir. Tudo isso a gente pode estar mapeando aqui e tudo mais, né? Ou antes disso, esse meu cliente pode estar indo lá porque ele comprou um cupom de desconto em algum site, ou porque ele viu uma propaganda no jornal, ou porque ele viu alguma coisa. Todas as etapas que eu posso começar a entender, né, do que acontece ali. E aí, a partir dessas etapas, eu começo a identificar quais pontos de contato existem nesse processo. Por exemplo, no caso do TDC, vocês podem receber a informação dele pelo Facebook, ou pelo Twitter, ou pelo site, avisando que abriu inscrição, que está acabando e tudo mais. Então a experiência de vocês pode ser atingida por diversos pontos de contato diferentes. Então se eu estou na etapa de pensando em ir no TDC, eu posso estar recebendo um mailing da Mobile Code falando sobre o evento, eu posso estar recebendo um convite de um webinar para entender o que vai estar acontecendo no evento, eu posso ser impactado de 1000 formas diferentes. E aí eu posso dizer, quando eu estou na pré, antes do cara se cadastrar no evento, tem uma série de pontos de contato ali que ele está presente, né?
Por exemplo, um dos desejos que existia em relação ao TDC era, entre essa edição do TDC até a próxima edição do TDC Porto Alegre, que o aplicativo de celular pudesse ser continuado para continuar tendo uma experiência com vocês nesse processo. Vai ficar morto no mobile de vocês até o próximo TDC. Né? É uma oportunidade de ponto de contato com o cliente. Né? E a gente nem sabe se o feedback é bom ou ruim, se a galera gostaria disso e tudo mais. Então quando se pensou, não, vamos fazer, a gente bota os vídeos e tal. Mas será que a galera quer? Eu fico selecionando os apps que eu tenho no meu celular e é meio sob demanda. Ah, TDC, tá bom, baixa o app do TDC, usa durante o tempo do TDC, apaga o app do TDC. Daqui 3 meses, na próxima edição dele, eu vou lá e baixo de novo, uso o evento naquele período e vai de novo para cima. Então, a gente tem que ver qual a expectativa, de novo, falou de persona de manhã, quem é o cara que usa esse aplicativo? Qual o interesse da Global Code em querer fazer a galera ficar acessando o celular, ou daqui a pouco a comunicação que eu faço por e-mail já é efetiva e tal. E aí eu começo a pegar em cada uma dessas etapas, pós-evento, palestras publicadas, códigos publicados e tal, e eu vou começando a mapear isso daqui. E aí eu começo então a entender quais são os pontos de contato que já tem, porque certamente já existem pontos de contato, se tem algum que eu tenho que melhorar, se tem algum que é novo, que apareceu aqui durante as entrevistas e tal. E da mesma forma, eu preciso ir para a rua para ir atrás de clientes e começar a ver qual é a percepção que eles têm naquela etapa em relação aos pontos de contato que eles tiveram acesso. Tu gosta desses pontos de contato? Tem algum que tu preferiria? Ou coisa parecida? Né? Então, coisas assim nesse sentido. Né? Um exemplo que a gente fez, isso aqui foi um exemplo da iMovie, com a fonte Esser, né? O Thiago Esser trabalhava com a gente lá ainda. E aqui falava sobre o processo de aquisição de um cliente, desde que ele entrava no site até ele virar um cliente, por exemplo. O que está em vermelho são as etapas que a gente sabia que existiam. Só que quando a gente começou a conversar com a galera do atendimento e do comercial, a gente descobriu que existiam etapas que não eram mapeadas pela empresa. A empresa não enxergava essas etapas. Então a empresa entendia que o cliente entrava, ele virava um cliente e ele começava a usar o produto. Só que existia uma etapa no meio do caminho, por exemplo, que existia uma definição de um projeto piloto, que o comercial entendia que não existia esse negócio. Só que o atendimento sempre fazia um projeto piloto com o cliente antes de dar sequência na história. E aí, a gente começou a descobrir coisas. Né? A gente também começou a descobrir, entre vários pontos de contato dessas etapas aqui, coisas que já existiam, coisas novas, por exemplo, todas as campanhas de e-mail marketing que surgiram a partir desse exercício e hoje rodam dentro da empresa, foram embrionárias daqui. A gente começou a pegar em cada uma das etapas que tipo de e-mail esse cara poderia receber para ele ser impactado e para de repente gerar algum tipo de engajamento de volta dele dentro da empresa. Da mesma forma, a gente identificou vários pontos de contato que existiam que eram ruins. O app não dava algum tipo de feedback, o mailing era torto, era meio não respondo. Não, responde sim, cara, eu quero te ouvir. Né? Isso fez trocar, por exemplo, o from das mensagens de e-mail, que antes era um e-mail meio, sei lá, move-me, contatos, coisa parecida, é o Daniel que manda os e-mails hoje. E as pessoas respondem. Todo dia eu recebo e-mail de pessoas, porque, pô, é o diretor de tecnologia da empresa que está lá, vou falar com ele. A gente mandou um e-mail e recebeu um xingão lá, que a gente manchou numa feature. E aí a pessoa, não gostei do jeito que ficou, quero que volte. Mas nem tinha nada a ver o e-mail com o que eu mandei, né? E aí eu peguei e passei pro pessoal dá uma olhada aí. Pô, que droga, o pessoal não usou o canal certo. Meu, esquece isso, olha o feedback, caramba. Tá vindo um feedback real ali, presta atenção nisso, liga pro cliente, vê o que ele precisa. Depois a gente olha isso. Que bom que ele respondeu, podia ficar xingando lá o resto da vida e que eu não ia cancelar o contrato. Era outra opção. Né? Então que bom que ele abriu a boca e falou nesse e-mail que não tinha nada a ver com o contexto dele, mas ele já estava irritado com o que estava fazendo e foi. Daí a gente foi descobrir, por exemplo, que esse jeito que ele usava o sistema não era o melhor. Daí a gente aproveitou para treinar ele num outro jeito, e ficou mais feliz ainda do que estava antes. Então, a gente tem que criar as oportunidades para as pessoas virem. Essa foto foi de quando a gente começou a fazer o trabalho. E aqui dá para ter uma ideia do quanto que a gente conversava com os clientes. Nada. Pra gente era tudo bem. E aí, a partir dessa história aqui, começou uma época que eu tinha que ter X horas mês conversando com o cliente e outras 2 pessoas da equipe tinham que ter X horas mês conversando com o cliente. Isso virou uma rotina. Agora, com a história dos e-mails, eu estou sempre em contato. De algum modo ou de outro, eu mantenho mais frequente isso. Mas antes era uma coisa meio, puta, falar com o cliente. E era uma coisa assim, como assim, cara? O que tu quer com o teu produto? Tu quer que magicamente ele cresça ou tu quer entender por que está travando e onde é que ele pode melhorar, né?
Então, o mapa da jornada do cliente ele é muito interessante por isso. No caso do Remove-me para o TDC, a gente fez uma jornada enxergando, fez várias melhorias, poucas a gente conseguiu implementar para o app que vocês estão usando aqui para avaliar, tem um backlog gigante lá para se fazer. Comentei de manhã, né, que a persona eventos, né, para o Remove não é uma persona real ainda, a gente não considera isso como um grande business. Temos alguns clientes que usam ele para fazer evento, a gente quer que mais gente use. Então a gente vai ter que priorizar e dar mais atenção para essa persona, para as necessidades dela, né? E aí eu começo a detectar, cara, aqui essa demanda, então, cara, tem que ter uma feature nova aqui que vai dar suporte para tal situação e por aí vai. Ela é uma ferramenta viva, né? Então, esse exercício aqui ele ficou no quadro lá, numa sala, um bom tempo. E a cada semana a gente fazia novas entrevistas, ia complementando, novos papos, complementava, chamava alguém para conversar, ia fazendo. Então, e a partir disso foram causando melhorias e tal, e a gente ia adaptando e fazendo. Então, isso ajudou no entendimento de problemas, depois para fazer o processo interativo e tal, de novas funcionalidades, e por aí vai. Esse do TDC, a gente fez em uma sessão de 2 horas, foi o total que a gente usou, a gente fez 2 sessões de 1 hora, e a partir disso montou um backlog, esse backlog foi colocado, sei lá, tinha 20 itens, 4 foram priorizados para esse app que vocês estão usando aí, o restante ficou para ser executado, tipo, no TDC Floripa do ano que vem, por exemplo. Então, assim, é interessante ter consciência do que foi escolhido não ser feito agora. Então, eu sei que a gente vai tomar porrada em algumas coisas, mas ok, eu estou esperando. E talvez venham coisas novas que daí a gente vai complementar e vai. Mas o ponto principal é que a gente saiu do óbvio. Eu sei o que está sendo ruim, eu tenho feedback de onde é que eu tenho que melhorar e tal. Então, vem essa questão da qualidade da comunicação que a gente coloca com os clientes. Acho que esse é um ponto. O melhor disso daqui foi o que causou para a empresa, que foi vamos falar mais com os clientes. E aí mudou tudo, desde esteira de e-mails e as comunicações, deixar mais informal os e-mails. Por exemplo, os e-mails do 20 de setembro será um feriado regional amanhã, estaremos com uma equipe reduzida atendendo, obrigado, até a próxima. O e-mail desse ano foi, estaremos todos pilchados aqui num grande feriado farroupilha, não sei o que lá, tomando um chimarrão e esperando sua ligação. Besteira, veio um monte de feedback legal falando do negócio e tudo mais. Então, às vezes tem umas paradinhas de como a gente se posiciona com o cliente, né? Eu não falei que ia ter equipe reduzida, a equipe estava lá disponível, estava remota trabalhando, mas estava lá, presente para atender o cara. Mas é um detalhe na comunicação, né? E aí tu já ganha o teu cliente diferente, eles aproveitam para mandar feedback para ti de alguma coisa, então a coisa ela vai fluindo nesse formato assim. Então, é uma ferramenta, ela não é rápida de ser feita, porque no nosso caso, por exemplo, eu não consegui trazer todo mundo para a mesma sala ao mesmo tempo. Então a gente fez, chegou a fazer umas 7, 8 sessões. Numa sessão foi a equipe de desenvolvimento, aí chamou alguém do comercial, fez outra sessão, chamou alguém do atendimento, outra sessão, a pessoa que cuidava do marketing na época, outra sessão. O grande administrativo está passando, vem cá meu negócio, dá uma olhada aqui, não tem tempo, dá uma olhada. Ela olhava assim, tá faltando tal coisa, bota aí. E daí a gente ia fazendo. Né? Mas isso resultou num plano gigantesco depois para adequação. Inclusive entender que isso aqui é uma etapa importante. Agora a gente tem como é que fala? A esteira do Customer Success. Então agora quando o cara entra para ser cliente, durante 2 meses ele é acompanhado por um time específico, que basicamente faz o cara rodar daqui até aqui, e só quando ele chega numa etapa X é que ele passa para o time de helpdesk para continuar dando sequência. Mas durante um período de 60 dias ele é acompanhado por uma equipe que está ali nutrindo ele, garantindo que o cara sabe o que fazer com o produto e tal. E tudo isso começou quando se descobriu que tinha uma etapa fantasma dentro do fluxo. E aí tu vai ver que, não, é importante, os clientes estão gostando. Por que a gente vai parar? Só porque disse que não era para ter? Os caras estão gostando. Então vamos ver como é que a gente adequa isso aqui para conseguir gerar o resultado que a gente precisa. Né? Por aí vai. Show? Valeu!